Tem razão, tem razão, tem razão. Deixa eu ver. Começou a gravar agora, tá? Eu falei sobre as vigas, tá bom? Vou só dar um apuradozinho aqui e para não ser repetitivo, eu vou fazer o seguinte: quando a gente terminar a aula, esse primeiro slide, o que eu falei, eu vou falar novamente e gravar, tá bom? Desculpa aí, porque eu não tinha realmente visto. Se vocês falarem no microfone, eu já vejo na hora, entendeu? Eu até tinha colocado para gravar, eu acho que aconteceu algum problema aqui. É, Grava, professor. Pronto. Quem já teve contato com os projetos estruturais, sabem que basicamente são duas coisas que uma estrutura de concreto precisa, tá? É a distribuição dos ferros, é o principal, e a forma dele, que na obra a gente chama de forma, né? Tem um O, né, na forma. Mas é forma, a forma que esse material vai obter, ok? Então, essa aqui é a aparência de um projeto estrutural, pessoal. Bem, isso aqui é o projeto de uma viga. Agora, imagine um prédio que tem um monte de vigas, né? Então, tem um bocado de. Então, tem um bocado de vigas dessas aqui, ó. Muitas vigas dessas aqui, tá bom? Então, olha só. Aqui, nessa primeira região, eu tenho sempre uma ilustração da forma que essa viga vai ter lateralmente, certo? Na lateral dessa forma, qual é a orientação dela, beleza? E em cima ou embaixo, eu tenho, de uma forma mais destacada, tipo uma cor mais grossa, né? Um layer mais grosso, tenho à disposição os ferros, tudo bem? E aqui, ó, do lado, sempre tem uma seção, um corte da seção transversal, beleza? Então, basicamente, você está olhando para uma representação da viga, quando, na verdade, o que importa aqui é a ferragem e a forma da viga, tudo bem? Tanto aqui na horizontal, que no caso seria o tamanho entre os vãos, como também o corte, que é para saber qual é a seção transversal, se ela é 20 por 50 ou se ela é 15 por 40, certo? Qual é realmente a dimensão dessa peça, tudo bem? Ó, essa é a viga S1, que é igual à viga S3. Tem 19 de largura por 60 de altura, certo? Eu vou mostrar aqui um outro projeto para vocês. Vou mostrar um outro projeto aqui para que vocês consigam entender como é que é feito esse layout, tá? Esse projeto aqui que eu estou abrindo, pessoal, eu estou abrindo no software que ajuda a gente a calcular estruturas, ok? Como qualquer outra ferramenta, ela pega os dados que o profissional insere e faz todo um apurado, assim, faz os cálculos maiores. Aí depois a gente tem que fazer um monte de verificações, mas enfim, eu tenho aqui uma ferramenta que auxilia, ao invés de a gente fazer inúmeros cálculos um por um, ela faz vários, tá? Aqui eu ainda estou desenvolvendo, tem muitas vigas que ainda não foram calculadas, eu vou pegar uma que foi calculada aqui, ó, para a gente visualizar ela, como é que é um projeto de uma viga. Então, aqui tem algumas mensagens, e essa aqui, ó, é a configuração da viga, certo? Como o layer aqui está ativado, então vocês conseguem ver aqui, ó, a forma está em azul, ok? Então isso aqui é a largura do pilar 20-1. Eu ainda não renomeei os pilares, então tá um pouco esquisita a numeração, mas enfim. Então aqui tem o pilar 15, aqui tem o pilar 20, aqui tem o pilar 9, e por aí vai, certo? E essa daqui, ó, essa viga que está passando, essa parte azul em cima e embaixo, é a viga 110, tá? É a viga que eu estou
fazendo aqui a minha descrição, ok? Então, aqui tem algumas informações que dependem de projetista para projetista. Eu coloco sempre o nome do prédio, né, o nome da edificação, está aqui para problema. Segundo pavimento, numeração da viga e escala. Se vocês observarem aqui, pessoal, eu tenho a viga e tenho um aço na parte de cima e tenho um aço na parte de baixo. Basicamente é assim, ó. Essa ilustração aqui, ó, essa peçazinha que eu selecionei aqui agora, ela é essa peçazinha que está aqui, ó. Então, o programa desenha aqui e representa aqui, tudo bem? No projeto que vocês estão observando aqui, ó, a concepção ela já é um pouco diferente. Então, ao invés do cara colocar as ferragens que estão na parte de cima da viga em cima do desenho, ele colocou tudo embaixo. Eu já não gosto dessa configuração. Por quê? Porque lá na obra, quem vai interpretar o projeto, e vocês têm que pensar isso quando estão fazendo detalhamento do projeto arquitetônico também. Quem vai interpretar o projeto lá na obra não tem um nível de conhecimento alto, né? Assim, não tem curso superior. É um profissional que precisa que a coisa esteja bem representada, porém com a informação da maneira certa, para que não haja erro ou diminua a possibilidade de erros, tá? Então eu acho muito mais interessante a gente trabalhar assim. As armações que estão na parte de cima fica representada acima da forma. E as armações que estão na parte de baixo da viga ficam representadas na parte de baixo. Então tá aqui, ó. Todas essas armações aqui, ó, o ferro N12, por exemplo, está na parte de cima. Aqui ainda está bem grande, porque eu não fiz ainda a distribuição, né? Tá ferro 20, não existe. E aqui embaixo estão os ferros que devem estar na parte inferior, tudo bem? Então fica assim, ó. Na parte de baixo, nessa região daqui até aqui, 16. Daqui para cá, 16, tá? Aqui está um pouco pingado porque ainda não foi trabalhado esse pilar, ou essa viga, tá? Não corrigi ainda porque eu ainda nem terminei de fazer esse projeto. Então aqui, ó, as ferragens que estão na parte de baixo e na parte de cima. Todo ferro ele tem uma nomenclatura. A nomenclatura aqui, por exemplo, N13, tá? Então vai ter uma tabela que diz qual é a extensão do ferro 13, me diz tudo direitinho. Mas aqui eu já tenho uma indicação, ó, são dois ferros, N13 é o nome do ferro, tem um diâmetro de 20, comprimento 762, sempre em milímetros, desculpa, sempre em centímetros, e entre parênteses, ele está na primeira camada. Vou explicar já o que é isso. Aqui embaixo, vamos pegar um que esteja na segunda camada, esse daqui, ó. Um ferro N6 de diâmetro 10 milímetros, comprimento de 318 centímetros, posicionado na segunda camada, 2C. O que é isso? Isso daqui, esse negócio de camada, é isso, ó. Olha aqui no corte. Primeira e segunda camada. A primeira camada é sempre a mais longe da linha neutra. A linha neutra dessa viga está aqui, correto? Então, a primeira camada de baixo é essa. A segunda camada de baixo é essa. Entenderam? E a terceira camada é essa, e por aí vai. Só que a partir da segunda camada já fica um pouco ineficiente. Aqui, ó, primeira camada é essa. Segunda camada é essa. Então, olhando para essa figura, você consegue informações da forma dessa estrutura, ou seja, qual a extensão dela total aqui, você consegue, né? Tem as medidas aqui embaixo. Você sabe qual é a dimensão dela, ó, essa é uma viga de 40 por 15, tá? Aqui é a indicação do estribo, o estribo tem 10 por 35. Paulo, a viga não tem 15 de largura, por que o estribo tem 10? Porque eu tenho um cobrimento, que nesse caso aqui é de 2,5, tá? O cobrimento que o concreto tem que proteger, né? O concreto tem que ficar aqui assim, ó, para proteger essa armação dos intempéries, tá? Para ela não corroer. Beleza? Então, essa daqui é a aparência de um projeto de vigas. Agora, Paulo, só tem esse tipo de projeto, assim, as vigas são separadas? De maneira alguma. Deixa eu mostrar para vocês aqui um projeto finalizado. Vocês vão ver que eu tenho estrutural,
Vamos ver primeiro a armação. Vigas, pilares e lajes, certo? Então, olha só. Pequeno problema técnico aqui, o PDF travou. Vigas primeiro, vamos lá. Ó, então aqui é uma prancha, por exemplo, tá? Então você tem regiões, ó. Região aqui é da viga 22. Eu sempre gosto de colocar os meus projetos impressos coloridos, então tem algumas coisas que são coloridas, exatamente para diferenciar. Você bate o olho e já vê que tem uma diferenciação, certo? E aqui, por exemplo, ó, é uma viga. É uma viga. Esse projeto aqui eu acho que eu mostrei para vocês no começo da disciplina, que era um projeto que eu fiz uma alavancagem das vigas, né? Na parte de baixo. Então você vê, ó, nessa região aqui, eu tenho um apoio de uma viga, uma outra viga se apoiando nessa viga. Então o esforço no apoio ficou muito grande. Olha a quantidade de ferro que eu precisei colocar aqui, ó, tá? Eu tenho primeira camada, primeira camada, primeira camada, segunda camada, tem dois de segunda camada. Então olha aqui como é que ela fica, ó, montada. Na parte de cima eu tenho primeira camada e segunda camada, tá? Na parte de baixo eu tenho duas camadas também, só que com ferros menores. É uma baita viga, 25 por 55, tá? Próxima, uma viga menorzinha aqui, ó. Essa daqui, olha a armação como é simples. Eu só tenho um ferro 8 em cima, um ferro 8 embaixo. Então vamos ler essa viga aqui. Essa viga ela tem uma forma, que forma é essa? 15 por 40, tá aqui do lado, sempre tá do lado, tá? O ferro superior, que a gente chama de armação negativa. A armação negativa, aqui, ó, tem dois ferros. Ele é o N23, né, que é a nomenclatura que eu vou procurar aqui, ó, nessa tabela que tem aqui do lado. Então, por exemplo, N23 é um ferro 8 de 338 centímetros, tá? Tá aqui, ó. Ferro 8 de 338 centímetros. A tabela geralmente ajuda a gente a fazer a compra, tá bom? Então eu tenho 10 ferros de 8 em cima e embaixo eu tenho dois ferros N22, que também é de 8, só que o comprimento dele é de 290. Por que que é menor? Porque essa abazinha aqui, ó, a viradazinha, é menor embaixo, tá? Só 10 centímetros. Então essa é a configuração de um projeto de estrutura de concreto armado, tá bom? Então sempre é garantindo a forma e apresentando quais são as armações. Deu para entender, pessoal? Depois eu vou passar um exercício pegando uma viga dessa aqui e fazendo algumas perguntas, tá? Então, por exemplo, qual o comprimento do ferro N23? De um PDF que eu mando para vocês. É interessante para vocês praticarem e, se tiverem dúvidas, me perguntar. Pode ser lá no grupo, pode ser aqui, tá certo? Eu vou passar essa atividade. Falando em atividade, dá o puxão de orelha, hein? Termine lá os trabalhos, ainda falta a gente entregar, tá bom? Isso dali vai me favorecer, né, a acompanhar vocês, beleza? Entender uma palavra forte, é? Tá bom. Então, só para ficar claro, ó, esse códigozinho que vocês estão vendo aqui, existem projetos que você vai ver ele desse jeito, tá? N5, 1, 10, C, o que é isso?
E tem projetos que você vai ver 1, N5, de 10, C tal. Quando tiver o N, é a indicação do número do ferro que você vai olhar na tabela. O 1 que está solto, né, geralmente ele vem antes ou do N ou do diâmetro, ele é a quantidade de ferros que você tem ali. O 10 que vem depois do símbolo do diâmetro, adivinha? É o diâmetro, tá? O C igual, preste atenção que isso aqui é uma coisa. C igual é o comprimento total da peça, do ferro. No caso aqui, ó, 2,70 metros. E aqui, entre parênteses, sempre tem indicando qual é a camada. Ou é 3C, ou é terceira camada. Aqui está bem escrito, né? Ó. E tem também essa ferragenzinha aqui, ó. N1, 20 C barra. C igual é o comprimento total. C barra é a cada. Então aqui é comprimento e esse aqui é cada, certo? Esse ferro que está aqui, pessoal, N1, por exemplo, ó, ele é o estribo, tá bom? N1, 24 a cada 23. É o estribo. Isso daqui, ó, N1, certo? Então, milímetros com um comprimento total de 152, que são as duas laterais, mais esse ferro aqui, ó, ele está posicionado ao longo da viga, 3 centímetros, beleza? Nesse trecho aqui é a cada 23, nesse trechinho aqui perto do pilar, que é onde o cortante é maior, ele tem a cada 11. Se você desenhar aquelas equações, o diagrama de esforço cortante dessa viga, você vai ver que o cortante aqui perto dos pilares vai ser maior. Por isso que os estribos aqui, ó, são mais próximos. Aqui é a cada 23, aqui é a cada 11. Beleza? Então, assim, a parte de entender, a gente pratica um pouco. Mas, basicamente, se você prestar atenção, eu só tenho duas informações num projeto desse. Tá? O resto é você desmiuçar essa informação. São as dimensões da forma, tá? E a posição dos ferros, né? O diâmetro dos ferros. Então, quando você olhar um projeto desse daqui, ó, primeira coisa, simplifique ele, tá bom? Então, entenda ele. Quando você tem aqui, ó, V203, então quer dizer que daqui para cá, ó, essa informação aqui é sobre essa viga 203. Aqui, 229, então essa parte aqui é da viga 229. Essa daqui, da 228. Então eu começo a separar as informações, certo? Então eu tenho aqui, cada viga tem o seu projeto e a distribuição dos seus ferros. Nessa região aqui é a tabela que eu vou usar para fazer as compras, e aqui está me dizendo quais são as vigas que essa tabela está contemplando. Embaixo sempre tem que ter um resumo de aço, que é para comprar. Então aqui está dizendo, eu preciso comprar 30 metros, só 30 metros do ferro de 20 milímetros, né? Tem 2 centímetros de diâmetro. Eu preciso comprar 327 metros de barra 8. Então tem um resumo aqui para compra, né? Tem o volume de concreto aqui também embaixo e a área de forma que foi utilizada nesse projeto, tá bom? Então, basicamente é isso. Você separa essas informações, você consegue visualizar. E a leitura dos ferros a gente vai praticar um pouco, mas basicamente é o número de ferros, a identificação dele, o diâmetro, que é fácil de visualizar. Se tiver C barra, significa que esse aqui é um elemento que está sendo usado como com espaçamento, né? A cada 20, por exemplo. E o C igual é o comprimento total dele. Entre parênteses, o número da camada. Tudo bem? A gente vai explicar um pouco mais, então vai dar para a gente compreender melhor. Beleza, pessoal? Aqui, ó,
A viga, depois que ela é concretada e tira-se a forma, ela demonstra suas formas, né? Você tira as formas, que são realmente formas, como se fosse forma de bolo, né? E essas formas propiciam uma determinada forma para as vigas, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês desmistifiquem, olhem para essa imagem, tá? Desmistifiquem um pouco que muitos alunos, lá em Sistemas 2, né, no caso, no próximo semestre com vocês, ficam um pouco bloqueados quanto à distribuição das vigas no projeto, quando uma viga se apoia em outra. Então, se você observar, ó, essa viga aqui da esquerda, ela está se apoiando completamente nessa outra viga. Isso é possível, sim. Você tem que usar de uma forma racional, tá? Essa possibilidade aqui você tem que usar de forma racional, porque senão você vai sobrecarregar demais uma determinada viga. Entenderam? Então eu preciso realmente tentar, eu preciso realmente tentar diminuir essa utilização e usar somente quando necessário. Geralmente em prédios grandes, né, por exemplo, edifícios de 20 pavimentos, você utiliza lajes um pouco mais robustas para possibilitar reformas, etc. Então, é raro você ver esse tipo de configuração em prédios muito grandes, né? Porque as lajes são pesadas e principalmente porque a laje já tem uma robustez que não se torna desnecessária essa viga, tá? Geralmente você usa isso daqui em casas pequenas, que você tem, por exemplo, em cima dessa viga, lá no pavimento superior, você tem uma parede. E a laje, geralmente em casas pequenas, é aquela laje armada em uma direção, né, a treliçada, e você não pode colocar uma parede em cima de uma laje daquela, tá bom? Então, por isso que você coloca uma viga e geralmente embaixo você tem um vão maior, uma cozinha, uma sala de estar, de jantar, e você precisa apoiar uma viga na outra. Então, isso aqui é possível, porém, é indicado que você utilize com racionalidade. Aqui você vê, por exemplo, o cruzamento de vigas. Isso é possível também. Isso dá uma robustez muito grande na estrutura. Tudo bem? Lembrando, o que é que compõe um- uma estrutura abaixo do nível do piso? Compõe a própria laje e o restante da viga, tá? Deixa eu abrir aqui o AutoCAD para que vocês para que vocês possam entender isso que eu estou falando. Quando eu falo lá em hidráulica, né, lá em hidráulica, semestre passado, quando eu falei para vocês sobre rebaixo de forro, o rebaixo de forro ele é importante lá na hidráulica, mas ele é necessário também em outras disciplinas, elétrica, instalações de gás, instalações de combate a incêndio. E aqui nas estruturas, o rebaixo de forro serve também para você tentar esconder o ressalto das vigas, tá bom? Então, o que que eu quero dizer, o que que eu quero dizer para vocês? Um rebaixo de forro, ele começa do nível do piso, tá? Ele começa do nível do piso e termina na parte de baixo da viga, daquele vão, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos dizer que essa linha aqui é o nível do piso, tá? Eu tenho uma laje de 12 centímetros. Eu tenho uma laje de 12 centímetros, tá? Tem uma laje aqui de 12 centímetros. E uma viga que, para vencer o vão, eu preciso de uma viga de 60 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ponto 20, ponto 60. Essa daqui é a viga que vai vencer o meu vão, tá bom? Quero que vocês entendam o seguinte, ó. Essa viga, ela pode ficar dentro da laje, do espaço da laje, tá bom? Não é assim que é posicionado, ó, a laje em cima da viga. Na verdade, essa viga, a estrutura dessa viga, ela vem até aqui em cima.
Você ganha muito espaço, que ao invés de você ter 60 centímetros abaixo da laje, você tem 60 centímetros já contando com a laje, tudo bem? Então, o rebaixo do forro, que é do fundo da laje para cá, ó, só fica 45, tudo bem? Então, teoricamente, né, aqui eu teria, aqui eu teria o rebaixo do meu forro, né? Isso eu estou mostrando para vocês terem uma ideia de como é o detalhamento, tá? Então você não precisa colocar essa estrutura da viga abaixo da laje, ela é em cima, tudo bem? Então, por exemplo, quando você olha aqui essa viga, a laje, vamos dizer que tenha 10 centímetros, ela está acima dessa viga. Então, essa viga ela tem essa dimensão aqui mais a laje, tudo bem? Beleza. Aqui eu tenho algumas imagens, só para mostrar para vocês. O exemplo que eu falei para vocês, ó, provavelmente aqui em cima tem uma parede lá em cima. Então essa viga foi colocada, porém esse vão não permitia um pilar aqui no meio. Essa viga está suportando o peso de outra viga, certo? Isso é possível dentro de uma consciência. Você tem que ser consciente nessa parte, tá bom? Aqui eu tenho uma informação para vocês que eu expliquei em sala, mas é interessante que vocês relembrem. Existem lajes que são armadas nas duas direções e lajes que são armadas em uma direção apenas. A laje treliçada, ela é armada em apenas uma direção, certo? Então, quem é que está suportando o peso dessa laje? Esse trecho de viga daqui para cá e o trecho de viga que está aqui fora da imagem, tudo bem? Essa viga aqui, ó, ela não está suportando o peso dessa laje, tudo bem? Mas ela está suportando o peso dessa outra, porque aqui, ó, você vê que as treliças estão chegando nessa viga, tá? Por que é interessante eu entender isso? Esse nível vai sempre estar no menor vão, certo? Então, se eu tiver um vão lá de 2 metros por 5, essas treliças aqui elas vão estar interligando os 2 metros. Sempre é o menor vão, nunca o maior, tá? Isso acontece numa laje treliçada, numa laje protendida, pré-moldada, protendida, tá? Alveolar. Agora, maciça, nervurada, aí elas não, elas são armadas em duas direções. Algumas nervuradas até são armadas em uma direção só, tá? Mas são raras. Beleza? Então vejam aí a configuração das vigas, né? Eu tenho vigas que suportam lajes, eu tenho vigas que, nesse caso aqui, por exemplo, ó, só está disposta para suportar o telhado de madeira, tá bom? Isso é possível também. Vigas que não tem ressalto, né? Não tem, vamos dizer assim, laje, tá bom? Antes de falar de pilares, eu quero mostrar para vocês aqui dentro do software. Eu ainda não terminei esse projeto, pessoal, mas como as vigas deformam, ó. Então, aqui é uma simulação da deformação das vigas, tá? Aqui está vezes 10. Então, a deformação que está nesse prédio aqui está vezes 10. Então, todas as vigas estão representadas aqui como linhas e dá para ver, ó, que elas estão em vermelho, as que deformam mais. E elas vão deformar quanto? Aqui eu ainda não terminei o projeto, né? Elas ainda estão deformando 15 centímetros, no pior estado. Não pode passar, tá? Então ainda vou ter que trabalhar muito em cima dessa concepção aqui para diminuir essa deformação das vigas, tá? E aí, eu vou aumentar aqui para 50 vezes a deformação, só para vocês verem o exagero de como o prédio vai se comportar. Olha a influência, eu mostrei isso uma vez em sala. Olha a influência que as vigas estão fazendo nesse pilar. Vocês conseguem visualizar que esse pilar está sendo todo torcido, ó? Todo torcido, né? Então, isso daqui é o que faz os pilares ficarem com mais armação. Às vezes não é nem só a carga, tá? Então, por exemplo, nesse projeto que a arquiteta pediu um vão livre aqui, ó. Vão livre aqui que tem, se eu não me engano, 9 a 10 metros, tá?
Então, esse é um prédio, ó, isso aqui está vezes um. Então, vejam que realmente a deformação em escala não é tão grande, mas não pode passar, porque essa deformação ela pode causar trinca na laje, soltar o porcelanato, então ainda vou ter que trabalhar para diminuir isso daqui, tá bom? Então vejam que o vão muito grande, ele vai causar uma sobrecarga nessas vigas, tá? Então por isso que eu preciso trabalhar. Só para mostrar a vocês o 3D dessa estrutura. Pronto, é a mesma que vocês estavam vendo, só que aqui está em 3D, tá? Então vejam, aqui eu sempre começo com as vigas pequenas, ó. Então essa viga aqui já está de 50. Então para vencer esse vão, 50, né? Aqui ainda está faltando eu lançar aqui esses buracos, ó, é o elevador. Então eu vou montar um pilar no elevador que vai diminuir essa deformação no meio. Mas vejam que fora o pilar do elevador é um vão completamente livre, tá? Então é uma edificaçãozinha pequena, mas que esse estudo da geometria das lajes é importante para que a gente consiga diminuir o consumo de material, tá? E essa estrutura aqui, pessoal, eu até abri aqui, ó. Aqui é o 3D do Revit. Eu trabalho no SketchUp para compatibilizar os projetos, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é o que veio lá do Revit, tá? O SketchUp eu acho muito mais fácil de visualizar nessa primeira etapa. Então, veja que tem uns detalhes, né, na estrutura do prédio, ó. Existe um detalhezinho aqui, como se fosse uma inclinada, né? E aqui foi a primeira exportação para verificar, para a gente verificar a compatibilização, ver se as vigas estão no lugar certo. Vou passar vergonha aqui no SketchUp com vocês. Então é isso aqui que a gente faz, ó, coloca a estrutura aqui para ver se o prédio, se a concepção estrutural está de acordo com o prédio, com o que o arquiteto solicitou, tá? Então, essa aqui foi a primeira análise, aqui em cima. As vigas não precisam ir até em cima, isso aqui é platimbanda, tá? Aqui, essas vigas eu vou precisar aumentar um pouco, porque elas ficaram ainda mais, vamos dizer assim, a estrutura ela é mais robusta, né? Ela desce mais, a arquitetura pediu para descer mais a viga, tem que aumentar essa viga. Então, só ver se não tem nada saltando, se não tem nada fora do lugar. Aqui, ó, tem que corrigir isso aqui, ó. Tem uma janela, tem um pilar passando na janela, certo? Então, são as coisas que ao longo do projeto a gente vai fazendo, tá? E é isso. Opa, já estou fazendo o projeto aqui. Sim, pessoal, ó, aqui, lá tem prédio do lado e tem prédio do outro lado nesse terreno. Olha a solução que a gente trabalha. Coloca vigas maiores aqui passando e as estruturas de fundação aqui um pouco mais recuadas, porque eu não consigo fazer uma estrutura para suportar um prédio colado no muro, entenderam? Uma soluçãozinha que eu faço muito aqui, já fiz muito aqui em Juazeiro e essa aqui é de Fortaleza eu vou fazer também. Então, fazer a compatibilidade, certo? Ó, esse pilar aqui ficou bem no lugarzinho certo. Aqui atrás está tudo livre. Então, ó, essa janela desse tamanho aqui, os arquitetos parece que diz assim, não, vou botar essa janela bem grande para ele não poder colocar um pilar aqui. Então, vocês pensem nessa questão de vãos, pessoal. Uma coisa que eu estou discutindo no sentido bom da palavra, né, com a arquiteta desse projeto, é o seguinte: em alguns lugares, principalmente nesse vão completo aqui, ó, essa viga que já está com 50, eu vou precisar aumentar para 60, 60 ou até 70, por causa do vão. E aí ela só está verificando lá a questão das sancas do forro. Parece uma besteira pensar isso agora. Mas se eu baixar demais a viga, o forro desce. E se ela quiser uma sanca de 20 centímetros, por exemplo, o forro teria que descer mais ainda. Entendeu? Então é uma preocupação que a gente tem que ter logo agora, na concepção do projeto, senão depois eu não posso fazer sanca no prédio. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar como é que eu pego
essas estruturas, né, essas vigas e faço a compatibilização. Aqui eu preciso descer um pouco mais, aqui já está ok, ó, já está do tamanho certo. Aqui em cima, na parte de baixo está ok, mas em cima eu preciso colocar uma platimbanda. Não é estrutural, né, então eu não preciso colocar aqui no projeto estrutural, mas aqui eu já estou observando que esse nível aqui, no terceiro pavimento, primeiro, segundo, terceiro, no quarto pavimento, eu preciso aumentar o tamanho dessa viga para atender uma necessidade arquitetônica, tá? Então, as vigas fazem isso. Então, aqui outra coisa, ó, tem vigas aqui, ó, menores que estão suportando o peso dessa viga maior. Então, provavelmente lá na frente, por essa viga ficar muito pesada, essas três vigas aqui, elas vão precisar ficar um pouquinho maior. Então, essas coisas assim fazem parte da concepção das vigas, tá? Então, quando vocês pedem vãos, o arquiteto sempre quer vão, quero mais vão, quero mais vão, quero mais vão. É interessante, só que eu tenho consequências da colocação desse vão, entendeu? No projeto estrutural tem que constar o FCK do concreto? Sim, Santiago, tem que constar sim, tá? É importante porque a dosagem do concreto depende do projeto. Eu posso fazer um projeto desse aqui, de um prédio, com 30 MPa, ele vai ter umas dimensões, né? E eu posso ter esse mesmo projeto com 25 MPa, as dimensões vão ser bem maiores, porque a resistência do concreto é menor. Então, se a resistência cai, a dimensão da peça aumenta, entendeu? Então, na concepção das vigas, eu preciso estudar muito criteriosamente essas coisas, senão não passa sanca, senão rebaixo de forro, as portas, né? Você vem com um forro num nível e até aqui em casa mesmo, ó. Como é? Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Ó, aqui em casa, tá vendo essa viga aqui? Essa viga aqui, ó, ela ficou destacada por um erro. Por um erro. Eu queria um pé direito alto e a viga ficou baixa, tá? A viga que suporta a comeira ficou baixa. Então, isso é um erro. Então, a estrutura se encaixa bem no projeto de arquitetura para que eu possa ter impactos negativos minimizados, tá? E quando eles realmente tiverem que acontecer, o arquiteto já sabe, ele pode dar uma solução bacana, beleza? Então, quando vocês pensarem em vãos, né, é só lembrar, dá para fazer um vão de 17 metros, Paulo, com concreto armado? Dá, pessoal. Sem usar proteção? Dá. Só que tem consequência. O que é que uma viga muito grande precisa? Mais inércia, né? Isso aqui vai ter que aumentar. Então, se o piso de cima está aqui e eu preciso aumentar a viga, o que acontece com o piso de baixo? Vai sufocar o meu pé direito. Então, daí parte qual é o piso a piso do prédio. Depende do tamanho do vão que você vai ter. Então, foi o que eu conversei uma vez em sala com vocês. Um prédio de luxo, né, um apartamento por andar, por exemplo, Mansão Cariri. Você tem vãos muito grandes ali na área de vivência, né? A sala de jantar integrada e tudo mais. Você tem vãos muito grandes. Você não deseja um pilar ali. Você quer ambientes maiores porque o poder aquisitivo da pessoa é maior. Se você quer vãos grandes, então eu preciso. Você quer vãos grandes, eu preciso ter uma inércia da viga muito maior. Ou usar proteção para poder dar uma eficiência maior, né? Então, a primeira opção, que é aumentar a inércia, você vai ter uma influência direta no pé direito. E, mais uma vez, no prédio de alto padrão, eu não quero o meu pé direito muito sufocado, muito achatado. Não você fica sentindo claustrofóbico, né? Então, por isso, você tem que pensar nessa concepção já no começo do projeto, que é para poder dimensionar a escada, pisando de escada, dimensionar tudo. Então, a relação é mais ou menos essa. Você quer vãos grandes? O piso a piso também vai crescendo, certo? De uma laje para outra, vai crescendo. Quanto maior o vão, maior o piso a piso. Quanto maior o vão, maior o piso a piso. Quanto maior o vão, maior o piso a piso. Tá bom? É o que acontece no MASP. Jadiel, no MASP, lá usa proteção, tá? Então, mesmo como o vão é muito grande,
mesmo com proteção, as peças ainda ficaram gigantescas, né? Você vê que tem muita inércia. O MASP cru, né? Como a gente viu sem o revestimento de vidro, como a gente viu lá na imagem, aquela foto, ele tem vigas ali de 3 metros, acho que dá 3, 4 metros aquelas vigas, né? Então eu ainda vou conhecer o MASP, quero entrar e ver como é que é a distribuição interna lá da galeria, porque realmente tem que ter uma solução bacana. É óbvio que ali o maior objetivo é volumetria externa, né? O maior objetivo. Então, sacrifícios internos foram feitos. Então, eu quero que vocês entendam só isso. Dá para fazer muita coisa na engenharia, gente. Se você procurar aí, por exemplo, relacionados àquele vídeo que eu mandei para você, vi mega construções aí espalhadas pelo mundo, tá? E todas elas têm consequências, tá bom? A diferença é que um projeto muito bom, muita eficiência, é que essas interferências, essas consequências, elas foram muito bem pensadas. Elas foram conhecidas na época de projeto e já foram trabalhadas para solucioná-las, entendeu? Isso é importante, é por isso que a gente está estudando isso aqui, é por isso que a gente está conversando isso. Cada informaçãozinha que você vai pegando aqui aumenta o nível de profissionalismo seu, entendeu? Por esse conhecimento. Nos projetos, exatamente. Tudo projeto. Olha, muito cliente, eu estava falando com alguns clientes, porque parou por causa dessa pandemia, né, desse isolamento, pararam obras e tudo mais, bancos estão atrasando aí a análise de projeto, Banco do Nordeste também, e teve um cliente que veio, Paulo, eu vou parar a elaboração dos projetos com o arquiteto, com você, porque por causa dessa pandemia aí, nada vai para frente. Aí eu disse, olha, é uma opção sua, né? Talvez você também esteja sofrendo financeiramente aí uma redução, né, do seu negócio, mas essa é a hora de você trabalhar os projetos, porque você trabalha os projetos de forma mais tranquila, mais calma. A maioria das pessoas quer, eu quero projeto para daqui a 5 dias. Pô, você pode até atender, mas não vai ficar um projeto bacana. Você não vai debruçar tempo ali naquele projeto. Esse projeto de Fortaleza aqui vai completar agora um mês que a arquiteta começou a trabalhar detalhamento, né? Então, primeiro ela fez volumetria, mais lá atrás, e aí ela começou já a conversar comigo, ó, Paulo, vou conversar com o cliente pediu uma indicação, a gente vai passar para você. Beleza. Então, ela ainda não terminou o projeto arquitetônico, tá? Ela não detalhou tudo ainda, e nós já estamos fazendo a estrutura. E eu mando esse IFC ali, aquele 3D, né? Já mandei para ela já identificou algumas coisas que eu já estou alterando. Então, isso faz um projeto ficar com um nível top. O cliente não contratou o BIM, tá? O BIM é diferente. O BIM é, tipo, você muda um projeto aqui, já altera lá o orçamento. Você muda aqui uma estrutura, já automaticamente já muda lá uh, o assim, a volumetria do projeto arquitetônico. Ele não contratou o BIM. O BIM é um pouco mais caro, né? Porque isso demora muito mais tempo também, para sair um resultado também muito melhor. Mas a gente faz meio que um BIM a moda antiga aqui, né? A compatibilização à moda antiga aqui, que é isso aqui que eu mostrei para vocês no SketchUp, tá? Que é simples, é bem fácil de fazer, eu não gastei para colocar um projeto no outro aqui, exportando tudo e fazendo tudo. Eu não gastei nem 20 minutos e me dá um resultado muito grande, do que está errado, do que eu preciso mudar a dimensão de uma estrutura não viva e por aí vai, né? Então é muito importante realmente trabalhar projeto, tá bom? Deem valor. Vocês não vão trabalhar só com projeto. Espero que vocês trabalhem em administração, em, em gestão, em negócios, em obras. Então, o projeto não é a única coisa que tem para vocês, apesar de ser o carro-chefe, né? Geralmente, arquiteto, projeta. Mas vocês vão trabalhar em outras áreas. É importante que vocês entendam que, principalmente, o projeto ele traz essa coisa de influenciar no resultado diretamente. O gasto, quando você altera alguma coisa no projeto, ou quando o projeto não está bem feito, você tem que alterar no meio da obra, é gigantesco. Você perde tempo, você gasta dinheiro, etc. Tá bom? É muito importante isso. Então, voltando aqui. Agora vamos falar de pilares. Nós falamos das vigas, vamos falar de pilares. A gente vai falar de vigas mais ainda quando a gente vai falando dos outros sistemas estruturais. Então, o sistema estrutural concreto armado,
A gente está falando aqui o que é básico, a gente precisa entender agora. Mas quando a gente for falar de aço, por exemplo, aí os pilares e as vigas já vão mudar um pouco de concepção, né? Porque é um outro material bem mais resistente. Então vamos lá, os pilares. Nós já vimos que eles flambam, tá bom? Então geralmente essa tensão, a principal tensão de um pilar seria de compressão, porém devido a flambagens, ele sofre flexão também. Flambagens e vento, né? Ó, voltando aqui rapidinho, só para mostrar para vocês essa parte ainda de deformação. Aqui eu posso colocar deslocamento. Deixa em deslocamento mesmo, que dá para ver. Vou colocar aqui 20 vezes a deformação. Esse prédio ele está muito bom na base. Deixa eu abrir aqui um outro prédio. Deixa eu abrir aqui um outro prédio para vocês. Eu acho que é esse. É um prédio alto aqui que eu estava fazendo uns testes. Só para vocês verem a importância do vento. É esse mesmo, pronto. Ó, isso não era isso não, mas não, não é isso não. Eu acho que é o projeto 54. 54. Para a gente ver a influência do vento, tá? Ver um prédio que deforma um pouco mais para a lateral. Isso aqui força muito os pilares. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar 40 para aumentar um pouco mais. Ó, pessoal, dê um. Olhem aqui, eu vou botar 10 primeiro e agora eu vou colocar 50. Preste atenção que ele deforma um pouco para o lado, tá? A incidência do vento nessa obra é aqui, ó, tá? Então olha que ele anda um pouquinho para o lado, tá? Ó. Isso é uma ação do vento, tá? Então tem a influência, apesar desse aqui só ter 4 pavimentos, mas tem a influência do vento, tá bom? Ó, o que é aceitável aqui, aquele lá tá com 15 ainda, né? Aqui a deformação tá com 2 centímetros, tá? E ele, com uma vez, é só isso. E aí, quando eu estou trabalhando aqui, ó, pilares em prumada, eu consigo visualizar o que que um pilar sofre, tá? Então, por exemplo, eu vou ver aqui, deslocamento desse pilar. Ó, ele desloca 0,66 centímetros, tá? Aqui são várias combinações, tá bom, gente? Então, por exemplo, P, esse pilar aqui, P18, que é lá na caixa d'água, ele pode chegar a deslocar horizontalmente até 73 0,73 centímetros, tá? Nesse sentido, ou seja, quase um centímetro, e negativamente menos 0,30 centímetros, tá? Parece pouco, mas imagina isso para uma estrutura que pesa toneladas, tá? Esses movimentos são gigantescos, tá bom? Não se deseja esse tipo de movimento. Então, na oscilação do vento, isso daqui, não sei se vocês já viram um vídeo acho que é em Balneário Camboriú, uma cobertura, né, que tem uma piscina dentro de casa, com o vento de uma tempestade lá, e o prédio ficou oscilando, balançando a piscina, a água da piscina lá em cima, entendeu? Então isso ocorre, tá? É comum, não é tão difícil assim de ver, mas ele tem que ser controlado no projeto, tá? Então, um pilar, ele não sofre apenas cargas de cima para baixo, cargas horizontais também. Até em sala eu falei para vocês, quando eu estou andando e eu paro bruscamente,
quem é que me para? Ali são os pilares que recebem essa carga, tá? E eles têm flexão sim, não é só compressão. É usual que os pilares sejam de concreto armado, pois alguns esforços de flexão são gerados devido a tá? Descarregamento. Ele pode ser de aço também? Claro que pode. A diferença é só ter aquele cuidado, né, com o aço, porque ele pode ser leve demais. Se o aço for leve demais, ele não suporta carga de vento. E aí vem uma questão que eu vou trabalhar com vocês, quando eu estiver falando de aço, e é importante que vocês assistam lá o vídeo do prédio, tá bom? Que fala sobre esses esforços laterais de flexão sofridos por uma estrutura. E que nem todos os pilares que existem naquele prédio vão suportar. Por isso que ele faz um centro de robustez, né? Uma estaca de robustez naquele centro hexagonal, tá? Então, ó, os pilares eles têm diversas formas, tá bom, gente? É engraçado essa imagem, porque essa imagem eu uso ela já faz um ano, mais ou menos, nessa aula, tá, gente? Pois vocês acreditam que apareceu um projeto para eu fazer um projeto estrutural de um pilar igual a esse? Igual, literalmente. Eu até vou mostrar aqui uma imagem para vocês dele, ó. Você está dando para ver? É um posto de gasolina com dois pilares em V. O nome do posto é IVL, aí destaca o V, tá? Então esses pilares eles têm uma particularidade no trabalho porque eles estão muito fletidos, né? Eu expliquei para vocês sobre o pilar inclinado lá naquela aula da resolução do exercício. Então ele é muito fletido. Então tem que ter uma robustez muito grande. Então você pode usar pilares inclinados, sim, mas tente sempre manter ele o mais, vamos dizer assim, o ângulo mais. Ó, essa imagem que eu mostrei para vocês, ele não tem nem 20 graus, né? Do caso de cima para cá, ó, de cima para cá, não tem nem sequer 20 graus. Mas parece bem mais. Por quê? Porque é uma abertura dupla, né? Então você quase chega a 45 entre os dois pilares, e aí visualmente isso impacta. Mas não excedam essa angulação para fora, porque senão essa carga aqui ó, vai forçar demais, vai fletir demais, aí já vira um balanço, tá? Um balanço muito grande. Balanço, gente, o que importa é isso aqui, ó. Aqui, a base do meu dedo está aqui, ele está inclinado, e a aplicação da carga está aqui. É essa distância horizontal aqui, ó, que importa. Se eu deitar mais, essa distância aumenta. Isso é o balanço, entendeu? Então, quanto menos projeção do ponto aqui de cima tiver aqui embaixo, mais fácil é para vencer esse problema, tá bom? André, tem um post no Tiradentes. É isso aí mesmo, viu? É esse post do Tiradentes. Projeto nosso. Vamos lá. Então, esse pilar aqui, gente, ele é possível? É, mas se você parar e observar, a inclinação dele com relação ao eixo principal, né, vertical, não é muito grande. Então, isso aqui, apesar de parecer uma coisa de outro mundo, é bem simples. Um pilar inclinado aumenta um pouco de carga de momento fletor no pilar, mas ainda é uma estrutura tranquila de ser vencida, tá bom? De ser conquistada, tá? Pilares inclinados, eu falei, né? Até resolvi o exercício. Pilares finos. Pessoal, pilares finos desse jeito aqui. Como é que eu consigo pilares tão finos, Paulo? Primeiro, a única coisa, na verdade, é redução de carga, tá bom? Como é que eu reduzo a carga de um pilar? Eu tenho que ter mais pontos de distribuição, tudo bem? Então, olha aí que tem um monte de pilar, né? Aí parece que tem uns 4 metros, 3 metros aí de um pilar para o outro. Então, são muitos pilares. Então, cada um deles fica bem esbelto. Deu para entender? É tipo um cara deitando numa cama de prego. Ele deitar em cima de uma cama de 300 pregos é tranquilo. Agora, deita numa cama que tem 3 pregos, eu duvido. Entendeu? Por quê? Porque o peso dele agora vai estar distribuído apenas em 3 pontos, ao invés de 300. Tá? É essa a lógica. Quanto mais pilares eu tenho na arquitetura, menor é a carga de cada um. A carga de cada um é responsável, tá bom? E aí é óbvio que
Um pilar fino demais também tem um problema da flambagem. Eu não posso deixar um pilar fino demais, senão ele fica igual esse negocinho aqui, ó. Qualquer carga que eu coloco, ele flamba, ó, tá? Por quê? Porque ele é muito fino em uma das direções, tá bom? Muito fino e alto, né? E olha só, aqui tem uma ilusão, entre aspas, uma ilusão estrutural, tá? Se vocês observarem essa estrutura, eu tenho um pilar que ele aparentemente é muito esbelto, até muito mais do que poderia, né, dentro dos padrões de engenharia, porque tem norma para isso. Um pilar não pode ser fino demais. Eu já tive alguns alinhamentos com arquitetos que queriam um pilar muito fino e eu tive que ir no escritório dele e conversar, olha, não, por isso, por isso. A gente pode até conseguir, até teve um projeto que a gente deixou um pilar bem fino, mas esse pilar, para o projeto estrutural, era só de enfeite, entendeu? Ou seja, ele é um pilar de concreto, mas a casa, se tirar esse pilar, eu calculei a casa como se esse pilar não existisse. Ele foi feito depois, de uma forma estética. Porque, pela norma, ele não sustenta, ele não passa pela norma, porque ele era fino demais, né? Eu acho que era 15 centímetros, eram 15 centímetros circular, 15 centímetros para 6 metros. Então, não passa no cálculo de esbeltez, tá? E aqui é meio que uma ilusão estrutural, por quê? Porque olha o tamanho dessa viga. É a altura do sofá, aí você tem uma noção, né? Então, essa viga, ela vem desde lá de trás, meio que a viga já suporta um pouco desse balanço, um pouco, né? Óbvio que não, nem todo. E reduz a carga que vem para esses dois pilares que são gigantescos, né, em altura, muito esbeltos, tá? Então você vê que eu tenho ali uma compensação, uma viga que vem lá de trás, um suporte, tá meio que fazendo um balanço, com o auxílio pouco de um pilar, tá? Então é mais ou menos essa lógica que eu quero que vocês entendam, que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina da próxima, né, do Sistemas 2, que é a relação entre carga e forma, tá bom? Carga e forma, tá? Vocês vão começar a se acostumar com isso, porque todos os projetos, eles chegam, no final, eles têm que ficar de uma maneira executável. Então, você pode até fazer um pilar de 7 metros com 15 centímetros de diâmetro, não vai ser edificado, entendeu? Se a pessoa fizer isso lá na obra, tentar executar o seu projeto lá na obra, ele vai entrar em colapso, né? Vai começar a saltar, vai envergar, vai entortar, vai sofrer fricção, vai ter um monte de patologias, tá bom? Então é importante que você conheça isso para que o seu projeto não seja manchado, né, por uma questão de dificuldade de execução do seu projeto. Então, quando o seu projeto ele já está adequado à execução, ótimo. O nível que é dado a você de conhecimento, né, a percepção de conhecimento que o povo tem de você é muito maior. Tudo bem? Beleza, pessoal? Demorei um pouco mais, mas para concluir essa parte de concreto armado, ainda vou falar sobre alguns elementos de concreto armado, porém de forma distribuída no projeto, tá bom? Lembrando, preciso que vocês. Cadê vocês? Eu preciso que vocês trabalhem. Parabéns, Lucas. Parabéns aí, Lucas. Se você estiver fazendo aniversário hoje, ou é pegadinha de Jadiel. Se vocês não tiverem assistido o vídeo, deem uma olhadinha lá agora, tá bom? Deem uma olhadinha lá agora. Entrem nos 7 minutos, tá? Deixa eu ver se ele está aberto aqui. Então, entrem nos 7 minutos, tá bom? E aí vocês vão ver o que eu preciso que vocês entendam já a partir da próxima aula de quarta e na aula de segunda, tá bom? Dúvidas, pessoal? Parabéns, Lucas. Parabéns, Lucas. Pronto. Então, estude o negócio dos prédios, que a gente vai começar a trabalhar essa parte de esbeltez e ação do vento. Tudo bem? É importante que vocês entendam isso. Projetos, escritórios de arquitetura de alto nível, né, mundo afora, eles têm até túneis de vento. Desculpa, não tem no escritório, né? Usam o auxílio de
de túneis de vento para entender como é que é o comportamento, tá? Nesse vídeo aí tem, mostrando o escritório de arquitetura e engenharia fazendo o ensaio da maquete lá no túnel de vento. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Deem uma olhada lá no vídeo. Próxima aula, na quarta-feira, a gente começa a falar aí sobre proteção, tá? Aliás, nós vamos falar primeiro sobre fundações e depois a gente fala sobre fundações de concreto armado e depois a gente fala sobre proteção, tá? Mas aí, fundações, eu já preciso. Vocês têm a lógica de que um negócio alto que recebe uma carga horizontal, ele tenta girar, não é isso? Quando ele tenta girar, aqui embaixo, ó, tem um esforço muito grande nas fundações, tá? Parte é empurrada para realmente descer mais e outra parte ela é puxada do chão. Se uma delas falhar, o prédio rompe, tá? Tem muitos casos aí em Santos, prédios em Santos que sofreram esse tipo de recalque porque a fundação foi mal feita, tá bom? Então, analisem esse projeto, esse desenvolvimento do projeto lá do Burj Khalifa. Se não conseguir assistir o vídeo todo, tem 40 e poucos minutos, assistam pelo menos ali o trecho de 10 minutos depois dos 7 minutos de vídeo, tá bom? Alguma dúvida? Lembrem-se de usar a ferramenta lá do WhatsApp, tá bom? Para tirar dúvidas comigo e alguma coisa que vocês necessitem, beleza? Vamos fazer as atividades e uma boa noite, pessoal. Se tiver alguma dúvida, me fala aí, mas quem não tiver, até a próxima. Até o próximo encontro, tá? Mantenham-se firmes. Parabéns, Lucas. Tem bolo aí? Fazer aniversário na pandemia, em isolamento, é trash, viu? Eu espero que em outubro já tenha passado tudo, né? Rapaz, nem no congelador, não. Um mês ainda. Espero que um mês aí a gente ainda esteja meio isolado. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Vou desligar aqui, mas ainda vou ficar online, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, manda. Um abraço para vocês e eu coloco lá no vídeo do YouTube, tá bom? Eu faço essa gravação lá no YouTube.